Explosão deixa dezenas de mortos e feridos no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Um braço do Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. A vacina contra a Covid da Pfizer será produzida no Brasil a partir do ano que vem. Supremo Tribunal Federal decide que lei da autonomia do Banco Central está valendo. Brasil criou mais de 300 mil postos de trabalho em julho. Preço da gasolina subiu 50% este ano. Saiba dicas para economizar. Brasileiro naturalizado italiano é eleito o melhor jogador da Europa. No segundo dia de Jogos Paralímpicos, o Brasil conquistou mais 4 medalhas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Pelo menos 13 militares americanos morreram e outros 18 agentes ficaram feridos nesta quinta-feira, em ao menos 2 explosões no aeroporto de Cabul. Agências de notícias informam que pelo menos 60 civis morreram. O braço afegão do Estado Islâmico, o ISIS-K, assumiu a responsabilidade do ataque. O ISIS-K é mais radical do que o Talibã e criticou o acordo de paz responsável pela retirada estrangeira do Afeganistão. O porta-voz do Talibã, Jamimullah Mujahid, afirmou que o Emirado Islâmico condena veementemente o bombardeio de civis no aeroporto de Cabul, ocorrido em uma área onde as forças dos Estados Unidos são responsáveis pela segurança. A área estava sob alerta para o risco de atentado terrorista. De acordo com o Talibã, o suicida conseguiu se infiltrar na área de isolamento e detonar o cinto de explosivos a apenas 5 metros das forças dos Estados Unidos. A nota fala em apenas uma bomba e uma explosão, mas as autoridades acreditam que 2 explosões ocorreram no aeroporto. Apesar do atentado, Washington garantiu que a retirada de cidadãos americanos e outros civis do Afeganistão não vai ser interrompida. Saibam que continuamos executando nossa missão, que é tirar o máximo de americanos e outros refugiados do Afeganistão. Os Estados Unidos prometeram adotar represálias pelo atentado mortal no aeroporto de Cabul. A Casa Branca acrescentou que as forças americanas estão preparadas e prontas para se defender de possíveis novos ataques do Estado Islâmico. Há pouco, o presidente norte-americano Joe Biden convocou uma coletiva e jurou caçar os envolvidos no atentado. Não vamos perdoar, não vamos esquecer, vamos caçá-los e fazê-los pagarem. Em seu breve discurso, o democrata ainda garantiu que defenderá os interesses tanto do país quanto do seu povo. Biden finalizou o discurso dizendo que está determinado a limitar a duração da missão americana na região. O aeroporto internacional Hamid Karzai é a única porta de saída do país para estrangeiros e afegãos. Quase 90 mil pessoas já foram retiradas desde que o Talibã retomou o poder em 15 de agosto. Mas uma multidão ainda se aglomera dentro e ao redor do local, inclusive em valas. Segundo o jornal The New York Times, ao menos 250 mil afegãos que trabalharam para os Estados Unidos ainda não foram retirados do país. E o atual ritmo de evacuação não é suficiente para retirar todo mundo até terça-feira, dia 31. Embora o Estado Islâmico e o Talibã sejam sunitas radicais, os 2 grupos são rivais. O Estado Islâmico criticou o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Talibã, assinado em 2020, que estabeleceu as diretrizes para a retirada das tropas estrangeiras e acusou os talibãs de abandonar a causa jihadista. E uma nova explosão foi ouvida na cidade nesta quinta-feira, aqui no Brasil, já madrugada de sexta no Afeganistão. O secretário-geral da ONU convocou uma reunião para discutir a situação do país.
A detonação ocorreu poucas horas depois do atentado mortal no aeroporto da capital afegã, reivindicado pelo Estado Islâmico e que deixou muitos mortos e feridos. Em meio ao caos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, convocou uma reunião do Conselho de Segurança para discutir a situação caótica no Afeganistão. De acordo com diplomatas, Guterres enviou cartas para convidar formalmente Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China a se reunirem na segunda-feira. A Pfizer e a BioNTech assinaram um acordo com a Eurofarma para a fabricação da vacina contra a Covid no Brasil. A produção anual deve passar de 100 milhões de doses e a distribuição deve ser exclusivamente para a América Latina. A assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina foi anunciada pela Pfizer-BioNTech. O Brasil já tem 2 parcerias pela produção de vacina, Sinovac Butantan e Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. Segundo o comunicado das empresas, a Eurofarma vai receber a matéria-prima do produto das instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas deve começar em 2022 e todas as vacinas vão ser distribuídas somente na América Latina. E em plena capacidade operacional, a produção anual deve passar de 100 milhões de doses. A vacina da Pfizer foi a primeira no país a ter o registro para uso definitivo no Brasil concedido pela Anvisa. Também é a única até o momento aprovada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid. 185.704.405 doses foram aplicadas segundo a Rice University, com informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. 58.600.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. A Anvisa autorizou a realização de um estudo clínico no Brasil de mais uma vacina contra a Covid. A pesquisa é patrocinada pela empresa norte-americana de biotecnologia Inovio Pharmaceuticals. De acordo com a agência, esse é o 12º estudo de vacina contra a doença autorizado no país. Os testes serão feitos com a candidata à vacina Ino 4800, baseada em DNA. A aplicação da vacina será por via intradérmica, que é a mais superficial das injeções entre a derme e o tecido subcutâneo, e usada uma técnica chamada eletroporação, que facilita a entrada do DNA no tecido celular por meio de um dispositivo próprio. Os testes controlados por placebo são da chamada fase 3, a última etapa prevista de estudos quando são avaliados a segurança, imunogenicidade e eficácia da vacina. No Brasil, 350 pessoas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem participar. Ao todo, a pesquisa deve envolver 7.116 voluntários da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, México, Peru, Polônia, República Tcheca e Tailândia, além do Brasil. Já os estudos iniciais ocorreram nos Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Segundo a Anvisa, o estudo prevê a aplicação de 2 doses com um intervalo de 28 dias entre cada uma. Parte do grupo receberá a vacina e a outra parte, 1 em cada 3 voluntários, receberá o placebo. E agora vamos ver o ranking de imunização contra a Covid no mundo. Até esta quinta-feira foram aplicadas 5 bilhões e 80 milhões de unidades de vacinas, de acordo com a Universidade de Oxford. Na liderança da lista está a China, com 1 bilhão e 990 milhões de doses. Na sequência aparece a Índia com 597 milhões. Os Estados Unidos em terceiro registram 364 milhões. Em quarto lugar está o Brasil, com 181 milhões de doses administradas. E o Japão aplicou 122 milhões de vacinas. No Brasil, 920 mortes foram registradas em 24 horas, além de 31 mil novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo passou dos 214.458.000 casos confirmados e ultrapassou os 4.471.000 óbitos. Os Estados Unidos romperam a barreira dos 38.347.000 diagnósticos e tem um total de 633.176 mortes. A Índia tem mais de 32.558.000 casos registrados.
O Brasil contabiliza mais de 20.676.000 testes positivos e registra 577.565 mortes. A França ultrapassou a marca dos 6.777.000 contaminações. E a Rússia soma mais de 6.728.000 casos de Covid. Veja a seguir, STF decide que a autonomia do Banco Central está valendo. E mais de 300.000 novos empregos foram criados em julho no Brasil. Estamos de volta e nesta quinta-feira o dólar fechou em alta de 0,87% após 2 dias de queda acentuada em meio a um bom humor externo e encerrou o dia cotado a R$ 5,256 na venda. A moeda norte-americana acumula queda na semana de 2,30%, alta de 0,90% no mês e de 1,34% no ano ante o real. Hoje, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. O Banco Central é o responsável, por exemplo, por definir a taxa básica de juros. A lei que dá autonomia à instituição tenta blindar o órgão de pressões partidárias. A proposta foi aprovada pelo Congresso este ano e sancionada por Jair Bolsonaro. Mas na ação votada pelo Supremo, o PT e o PSOL afirmavam que a iniciativa do projeto de lei deveria ter partido do governo e não do Congresso. A maioria dos ministros do STF entendeu que a lei, como foi aprovada e sancionada, está valendo. O placar foi de 8-2. Apenas o relator Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber votaram contra. O motorista deve planejar as saídas curtas de casa. Esta é apenas uma dica para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Essa foto foi feita em um posto de combustíveis em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais. A imagem mostra que o preço cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 7,48. Em outros 3 estados brasileiros, o valor chegou ao mesmo patamar. E de janeiro para cá já são 9 aumentos de preço. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. Mas qual o motivo dessas sucessivas altas? Nossa reportagem consultou especialistas no assunto para saber a resposta. O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. E nos últimos dias houve aumento do valor do barril. E o que intensificou ainda mais esse aumento foi o dólar valorizado, ou seja, o câmbio nosso desvalorizado, o que significa um dólar valorizado, reforça o aumento do preço do combustível. Outra questão que influencia os preços são os impostos. Cerca de 33% do preço da gasolina se devem ao valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. Outros 27% são relativos ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados. Quase 17% são os custos do etanol anidro. Outros 11,5% são dos impostos federais, como CID, PIS/PASEP e COFINS. E, por fim, pouco mais de 10% são os custos para distribuição e revenda do produto. O que eu tenho pedido incansavelmente é que esse mercado sente para conversar. Todas as pontas, é o usineiro, é a Petrobras, são os importadores, são as distribuidoras, são os representantes da revenda. E, junto, os consumidores, quer dizer, os órgãos de defesa do consumidor. Teríamos que estar todos juntos para buscar uma saída. Não existe saída milagrosa, como tem se tentado mostrar para o consumidor, que tem um milagre, que eu vou abaixar o preço. Ninguém tem essa condição. E as previsões não são nada otimistas. Os especialistas acreditam que os preços altos devem continuar nos próximos meses. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, dos preços de combustíveis até o final do ano por conta do aumento do preço da commodity e também por conta
do dólar valorizado, ou seja, o câmbio desvalorizado, né? E isso, de alguma forma, continuará pressionando aí ainda para o resto do ano o preço de combustíveis. A situação do Afeganistão tem assustado, né? Porque a gente está vendo que pode aumentar esse problema e o mercado internacional anda muito em cima disso. Quer dizer, nós tivemos a paralisação aí por causa da pandemia, o mercado internacional despencou, né? A gente não tinha onde vender o produto, então o que aconteceu? O preço despencou. Agora, com a dificuldade, porque o Afeganistão também é um produtor, né? Nós vamos ter problemas de mercado, isso pode ser que crie um aumento, a expectativa de um aumento no preço internacional. Então, quem não pode abrir mão do carro vai ter que aprender a economizar. Nossa reportagem também consultou esse professor de mecânica, que fez uma lista de dicas para ajudar o motorista a gastar menos gasolina. E as principais são: manter os pneus sempre calibrados, não forçar o carro acelerando sem necessidade, não rodar com o tanque na reserva, verificar a qualidade da gasolina e sempre fazer a manutenção preventiva. Afinal, um motor desregulado gasta mais. Agora sim, tem algo fundamental. A maioria dos motoristas não sabem o que é um freio motor. Quando você utiliza a compressão do motor para frear o carro. Por exemplo, quando você vai sair daqui de São Paulo, capital, e vai para a praia, vai descer, né, a Serra de Santos. Então, vamos lá para a praia, é uma ladeira enorme, né, uma serra, vai descer. Tem lá a placa na lateral da estrada, desça engrenado. Aquele desça engrenado é para dois motivos. Um, para você usar menos o pedal do freio, você usa a compressão do motor para segurar um pouco a velocidade do carro, e isso também economiza combustível. Em resumo, para gastar menos, é preciso ter planejamento. O carro na fase fria, ele consome mais combustível. Então, eu vou de manhã levar os filhos na escola. Tá, sai de casa, vai até a escola, geralmente é próximo, né, da residência, e já volta para casa. Mal deu tempo do motor esquentar, você já parou o carro. E daqui a 2 horas eu vou fazer compra no mercado. Então, de novo, vou pegar o carro frio e vou sair com ele para ir até o mercado. E geralmente o mercado é perto da sua casa. O que é o ideal? Você já fazer o trajeto de uma vez só. Consumidor, faça uma coisa. Primeira coisa no seu carro, aprenda a fazer quantos quilômetros roda o seu carro com 1 litro. Isso é importantíssimo. Porque se você não fizer essa conta, você pode pôr um produto que rode 10 quilômetros com 1 litro e pode pôr um outro produto mais barato que não roda 10, roda 7. Então, esse produto mais barato, aparentemente, fica mais caro. Quando a gente tem uma alta de preços, aumenta a variação de preços entre também os diferentes postos, as diferentes redes de combustíveis. Então, a comparação pode ser uma ferramenta que não resolve, mas minimiza um pouquinho esse problema para o consumidor final. A procura pelo saque aniversário do FGTS aumentou em 2021. Quase 13 milhões de pessoas aderiram ao sistema que permite a retirada de parte do saldo no mês de aniversário do trabalhador. Até metade de agosto, os saques já superaram 8 milhões de reais, praticamente o mesmo valor que foi retirado em todo o ano passado. A expectativa do governo é de que até o fim do ano a Caixa libere 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia. O Brasil teve um saldo positivo de 316 mil postos de trabalho no mês de julho. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados hoje. Em todas as regiões do Brasil, o saldo de pessoas contratadas foi maior que de pessoas demitidas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, aponta que Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Ceará e Pará foram os estados que mais geraram empregos no mês de julho. No Brasil, houve 1.656.182 admissões e 1.339.602 desligamentos, um saldo de 316.580 empregos formais. No acumulado do ano, 1.848.304 trabalhadores conseguiram uma vaga formal no mercado de trabalho. O governo federal avalia que os números representam um crescimento consolidado da economia no país, já que todas as regiões tiveram desempenho positivo. Além disso, considera que o avanço na vacinação contra a Covid-19 tem fomentado o reaquecimento de todos os setores da economia.
A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de julho. O saque desta parcela vai estar disponível a partir do dia 13 de setembro. Também recebeu hoje a 5ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com o final 7. E veja em instantes, CPI ouve ex-secretário de medicamentos da Anvisa. E veja também, deputado federal Boca Aberta tem mandato cassado pelo TSE. O ex-secretário de Medicamentos da Anvisa, José Ricardo Santana, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia e passou a ser investigado durante a reunião. Munido de um habeas corpus, ele ficou calado em boa parte das perguntas e se negou a prestar compromisso de dizer a verdade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a aplicação de recursos para conter a pandemia e a compra de vacinas contra a Covid-19, ouviu nesta quinta-feira José Ricardo Santana. Ele é ex-secretário de Medicamentos da Anvisa e foi convocado a falar porque, segundo Luiz Paulo Dominguete, já ouvido pela CPI, esteve presente no jantar onde teria havido pedido de propina para a compra de vacinas. Santana confirmou que de fato ocorreu o jantar denunciado por Dominguete, mas disse que se tratava de um encontro social com Dias e afirmou que não presenciou nenhum pedido de propina. Senador, eu tinha um encontro com o Roberto Dias, nós estávamos sentados à mesa e posteriormente houve a chegada de mais 2 pessoas. Então essa foi a dinâmica. Não sei precisar quanto tempo eles ficaram ali conosco, mas acredito que uns 20 minutos e foi isso. Senador, não tenho mais lembrança sobre esse encontro. O senhor não tem mais lembrança sobre esse encontro. Então, o senhor não lembra em que momento foi sugerida ou pedida, proposta, a propina pelo Roberto Dias? Senador, eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida. Santana afirmou que pediu a exoneração do cargo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária por vontade própria e assumiu o emprego no Ministério da Saúde, mas ele não foi nomeado nem recebeu salário. A explicação não convenceu o presidente da CPI. Porque um cara, para pedir exoneração de um cargo, ou ele tem muito dinheiro, ganhou na loteria, ou ofereceram para ele uma coisa muito melhor. Por que vai sair do emprego lá, que ele estava lá nomeado e não tinha nenhum problema? O senhor saiu da Anvisa porque foi convidado para ir para o Ministério da Saúde, correto? Não, senhor. Não? Eu deixei a Anvisa por vontade própria. Por vontade própria. E aí, qual era a perspectiva sua de trabalhar? Onde o senhor iria trabalhar? Bom, eu vou deixar de ter um salário da Anvisa, como é que eu vou viver daqui para frente? Vou fazer o que na vida? Aí o senhor vai para o Ministério da Saúde, correto? O senhor tinha salário no Ministério da Saúde? Não, senhor. Não. É outro caso. Agora você... Então, olha, eu vou dizer, o Brasil está precisando de muitos brasileiros igual. O cara deixa de receber um salário para ir trabalhar no Ministério da Saúde para não receber nada. A senadora Simone Tebet trouxe a informação de que, mesmo após sair da Anvisa, Santana esteve no Ministério da Saúde, se apresentou como funcionário da agência e participou de reuniões, o que configura falsidade ideológica. Questionado sobre o assunto, José Ricardo Santana disse que ficaria em silêncio. Se isso se comprovar, além de tudo, nós estamos falando do quê? De falsidade ideológica? Eu gostaria de ouvir, acho que é importante essa acusação que estamos fazendo, é importante. É José Ricardo Santana, o nome de Vossa Senhoria? Sim, senhora. Vossa Senhoria foi mesmo, se apresentou no dia 2 de junho de 2020 ao Ministério da Saúde? Qual é o horário, senadora? Aqui não consta. Vossa Senhoria esteve? Senadora, com todo o respeito e por orientação do meu advogado... O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, apresentou mensagens até então sigilosas que demonstravam uma arquitetura de como as licitações seriam fraudadas para beneficiar a Precisa Medicamentos. Mais uma vez, o depoente preferiu não se manifestar. Em outro momento, afirmou que nunca teve contrato com a empresa. Vossa Senhoria já prestou serviço a Precisa Medicamentos? Não, senhor.
Não prestou. Nunca tive nenhum contrato com a Precisa Medicamentos. Não foi isso, eu não perguntei, aliás, essa pergunta eu estou repetindo, já havia feito antes. Eu não perguntei se tem contrato, eu perguntei se prestou serviço, como nesses casos citados no Mato Grosso, na operação aqui e em vários casos do Ministério da Saúde. Senador, vou me reservar o direito de ficar em silêncio. Vai se reservar o direito de ficar em silêncio. Após algumas horas de depoimento, José Ricardo Santana deixou a condição de testemunha e passou a ser investigado pela CPI da pandemia. Nós, durante esse período todo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos submetemos a isso quase que diariamente. Isso é um escárnio. Então, diante desse escárnio reiterado, repetido, eu queria, presidente, dizer a Vossa Excelência que, como relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu queria elevar a testemunha, nesse momento, a exemplo do que já fez o ministro Fachin, à condição de investigado. Randolfo Rodrigues disse ainda que encontrou mensagens que provam que houve vazamento de informações sobre a Operação Falso Negativo horas antes da polícia sair para cumprir mandados de busca e apreensão. A Operação Falso Negativo foi deflagrada em julho de 2020 para investigar superfaturamento na compra de testes rápidos para a Covid-19 numa negociação entre o governo do Distrito Federal e a Precisa Medicamentos. O secretário de Saúde da época, Francisco Araújo, chegou a ser preso e foi exonerado. Araújo será ouvido pela CPI da pandemia na próxima quinta-feira. Na semana que vem, a Comissão Parlamentar de Inquérito também vai ouvir Ivanildo Gonçalves da Silva para falar sobre o contrato da VTC Log e, na quarta-feira, o empresário Marcos Tolentino da Silva. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma do deputado federal Emerson Miguel Petriv, mais conhecido como Boca Aberta, eleito pelo Paraná em 2018. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, identificou 2 fatores que tornariam o parlamentar inelegível: uma condenação por denunciação caluniosa e a cassação do mandato como vereador na Câmara de Londrina em 2017. O político Boca Aberta, como é conhecido, só conseguiu concorrer nas eleições de 2018 com uma decisão liminar. Mas, depois da votação, a decisão de justiça foi derrubada. Por unanimidade, os ministros do TSE determinaram que o primeiro suplente da coligação assuma o mandato. A Petrobras vendeu uma refinaria de Manaus, no Amazonas, para um fundo árabe por quase 190 milhões de dólares, o equivalente a R$1 bilhão. A venda ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. E veja a seguir, brasileiro naturalizado italiano é eleito o melhor jogador da Europa. E também as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Paralimpíadas. E por falar em tecnologia, nem sempre os robôs tiram o trabalho dos humanos. Em Tóquio, no Japão, um robô garçom que atende clientes numa cafeteria faz parte de um experimento sobre emprego inclusivo. Ele é controlado por um operador a centenas de quilômetros de distância. A novidade permite que pessoas com deficiência no Japão e até em outros países possam trabalhar na lanchonete sem sair de casa. Hoje, a UEFA anunciou o resultado da votação para o melhor jogador que atua na Europa. O ítalo-brasileiro Jorginho levou o prêmio. Aos 29 anos de idade, o volante brasileiro, naturalizado italiano, alterna grandes capacidades ofensivas e defensivas. Jorginho, que atua pela equipe inglesa do Chelsea e pela seleção da Itália, na disputa pelo título, desbancou Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Kanté, companheiro dele no clube londrino. Na temporada 2020-2021, Jorginho fez 43 jogos pelo Chelsea e marcou 8 vezes. O camisa 5 venceu a Liga dos Campeões, a Superliga da Europa e a Eurocopa, e que foi também peça central da campanha do título da Itália, tendo participado dos 7 jogos da seleção italiana no torneio continental. No segundo dia das Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou mais 4 medalhas. Os poderosos times europeus entrarão na disputa do troféu mais desejado pelos atletas. A UEFA sorteou em Istambul, na Turquia, os grupos da primeira etapa do torneio. No grupo
Rodolfo Riscala conquistou o melhor resultado da história do hipismo do Brasil nas Paralimpíadas. O paulistano de 36 anos foi prata no adestramento da classe 4, que engloba atletas com comprometimento moderado dos 4 membros. Essa foi uma premiação inédita para o Brasil nos Jogos. Giovanni Guissoni também subiu ao pódio. Ele foi prata na classe B de esgrima sobre cadeira de rodas para atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. O brasileiro de 38 anos venceu 4 dos seus 5 jogos na fase de grupos, mas acabou sendo superado na disputa pelo ouro. Na natação, Daniel Dias, que já havia ganhado a medalha de bronze no dia anterior, foi ao pódio nos 100 metros livres da classe S5, aumentando ainda mais o número de medalhas conquistadas na carreira. Pouco depois, o nadador, junto com Patrícia Pereira dos Santos, Joana Neves e Thalisson Glock, venceu o revezamento 4x50 misto, que intercala homens e mulheres nas águas, garantindo o bronze para o país. Essa é a 27ª medalha de Daniel Dias em Paralimpíadas, que se destaca como o maior atleta paralímpico brasileiro. E saiu agora há pouco a segunda medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas. No atletismo, Yelchin Jacques venceu a prova dos 5.000 metros na categoria T11. Vamos ver como está o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A China lidera o ranking com 8 medalhas de ouro, 5 de prata e 10 de bronze. A Grã-Bretanha, os paratletas da Rússia e a Austrália têm 6 medalhas de ouro, mas o desempate nas medalhas de prata, com a Grã-Bretanha em segundo. O Brasil é o 7º colocado, com 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Agora vamos a um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que para conquistar a mansidão, a pessoa tem que santificar Cristo como Senhor do seu coração e ficar preparada para enfrentar a incredulidade das pessoas. Somos cercados por pessoas incrédulas. Eu mencionei um depoimento de alguém que participou da live me pedindo oração e ela disse que não é fácil ter mansidão e tratar de pessoas incrédulas, pessoas que se acham certas e não aceitam a verdade. Mas aí que é necessário, é importante que você tenha a mansidão para conseguir isso. Segundo o que está aqui relatado na Bíblia Sagrada, você tem que antes santificar a Cristo como Senhor no vosso coração e estar preparado. Sempre pronto, sempre preparado. É um preparo. É um preparo você falar com pessoas que são duras do coração. Tem que ser preparado, não pode ser despreparado não, porque senão a gente desiste da pessoa. Então a gente fala para a pessoa, olha, sabe de uma coisa, eu quero saber mais de você, que se dane, você que escolheu. Não. A pessoa que tem a mansidão, ela vai até o fim. Ela não desiste. Aí eu falei de Filipe, que se assentou com o eunuco para explicar, para ensinar, com paciência, com mansidão. E aquela mansidão de Filipe, que é a mesma do Senhor Jesus, trouxe um resultado. Qual foi o resultado? De o eunuco ver as águas e falar, olha, está aí o rio, o que me impede de ser batizado? Nada impede. Então a pessoa vai se convencer. Essa é a importância de ser manso, de ter a mesma mansidão que o Senhor Jesus. Tem mais. Nós temos essa mansidão, queremos que as pessoas entendam na marra, na ignorância, não é o que Deus pede ou nos ensina. Neemias, capítulo 8, versículo 8, diz assim, olha, e leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Eu podia chegar aqui e ler um texto bíblico. Só que isso não é fazer a obra de Deus. Isso não é fazer a obra de Deus.
O segredo de Deus é esconder a capacidade de Deus. Deus pode esconder os segredos, mas a Bíblia diz que os reis descobrem. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.